Delícias de Nandinha, minha turma, delícia de obrigações. Oi, Henrique! Estou aqui hoje para gravar sobre obrigações indivisíveis. Mas vamos lá, gente, vamos tentar voltar um pouco àquela aula presencial que tivemos sobre as obrigações complexas solidárias. E o que é complexidade? A complexidade está na presença da multiplicidade de sujeitos no polo ativo ou passivo da relação obrigacional ou na pluralidade de objetos no que diz respeito a duas ou mais prestações jurídicas. A gente ainda está falando em relação ao número de sujeitos. Qual a presunção? Se eu tenho mais de um sujeito em um determinado polo, não importa credor, não importa devedor, e a dívida ela é divisível por natureza, exemplo, João e Maria devem a Francisco R$2.000. Qual a presunção? João deve 1.000, Francisco deve 1.000. Lembra? Não pode colocar na prova, mas pode desenhar para a questão se tornar visual. Cada sujeito, uma setinha. Cada setinha corresponde a um crédito ou uma dívida. Então, se eu tenho João e Maria devem a Francisco R$2.000, eu tenho uma setinha de 1.000. Uma setinha de 1.000, vinculando cada devedor ao credor. Beleza? Ok. Quando surge a solidariedade, percebam, estou falando da aula passada, solidariedade. Passa a existir a unidade no polo em que a solidariedade se estabelece. No polo ativo ou no polo passivo? Pensando no polo passivo, no polo devedor. É como se os devedores dessem as mãos e fossem vistos pelo credor como um único sujeito. Não estou mais falando de João e Francisco, João e Maria, aliás, errei os personagens. João e Maria, eu estou falando do conjunto que internamente é composto por João e Maria como se um único sujeito fosse. Para o credor, não importa quem vai desembolsar. O que importa é que chegará ao credor, seja dos dois, seja de um, seja do outro, aquilo que é pretendido como conteúdo da obrigação. Então, eu tentei representar aqui, numa absoluta improvisação, o seguinte, olha que legal, Tony, vê ali se tá visual, amiga. Eu tenho aqui A, B e C, que devem a X. Traz mais pra frente um pouquinho. Que devem a X R$30.000. Se não há solidariedade, 3 setinhas, 3 dívidas de 10.000 cada um. O que eu vou fazer agora? Gerar a solidariedade. De que forma? Vou desenhar aqui. Eu formei um conjunto entre A, B e C e eles serão tratados como se um único sujeito fossem. O que essa solidariedade automaticamente gera? Eu vou riscar as 3 setinhas e a partir daí vai existir a dívida devida pelo conjunto devedor àquele credor. A dívida se torna una. Ou seja, se A paga 30.000 a X, a dívida está quitada. E A vai se subrogar, ou seja, ocupar o lugar de X como se ele mesmo fosse, com as mesmas prerrogativas, para ser reembolsado de B e C das cotas que, presumidamente, são iguais numa divisão per capita de 10.000 cada um. Tudo bem? Então, se A paga a X R$10.000, equivocadamente pensando, pô, paguei 10.000, tô livre da minha parte. Se há solidariedade, ele está pensando de forma absolutamente equivocada. Por quê? Porque A é devedor solidário entre B e C. Ou seja, ele deve 10, mas ele também deve os 20 remanescentes. Então, ele pode ser acionado pelos 20 restantes? Sim, porque a dívida lá é una. Tudo bem para todos? Ok. Vamos agora pensar de outra maneira.
não há vínculo de solidariedade. Então, captem, eu não estou falando em solidariedade. O que é que a gente aprendeu? A solidariedade não se presume. Ou ela decorre da lei expressa, a exemplo das relações de consumo, ou ela decorre da convenção das partes. Tem que estar escrito no contrato. Beleza? Não está escrito, não decorre da lei, não há vínculo de solidariedade nem passiva nem ativa. Então não há solidariedade, mas há um problema. Existem sujeitos que são devedores ou credores de um bem que não admite por sua natureza fracionamento. Portanto, me lembrei agora de Alice, ela saberá o porquê. Eu tenho aqui, olhem para baixo, o exemplozinho de baixo é esse aqui agora, pessoal, ó, esse. A, B e C devem, isso é uma vaca, porque tem tetas, isso é uma vaca, tá? A, B e C devem uma vaca para X. É possível que cada um pague uma parte da vaca, que divida em 3, transformando a vaca em um churrasco? Não, não é possível, porque a dívida é de vaca e não de partes da vaca, a dívida é de mesa e não de partes de uma mesa. X tem direito a receber o bem em sua integralidade. O bem indivisível é aquele que não comporta fracionamento, senão ele se desnatura, ele se descaracteriza, ok? Então, dessa forma, o que ocorre? Se todos se reúnem para adquirir esse bem indivisível, para a entrega da prestação ao credor e a dívida ser liquidada, tá tudo certo. Existe a quitação da dívida. Mas se apenas um dos devedores, dos co-devedores, é acionado, por exemplo, se somente, tá vendo aí? Se somente A ou B ou C adquire sozinho essa vaca, podia ser uma mesa, podia ser um veículo, não importa, pessoal, e entrega a X. Ele quita a dívida dele, porque eu tenho 3 dívidas, gente, não há solidariedade. Não há dívida una, existem 3 dívidas que recaem sobre um bem indivisível. Então, nesse caso, se apenas um adquire sozinho e quita a dívida, B e C continuam devendo a X? Não, porque X recebeu exatamente aquilo que lhe era devido. Só que B e C tiveram as dívidas deles quitadas por A. Nesse caso, se um sujeito quita a dívida dos demais, porque eu tenho 3 dívidas distintas sobre um bem indivisível, o que ocorrerá? A mesma situação acima. Aquele que pagou ocupará o lugar do credor satisfeito e terá direito a ser ressarcido agora em valor, em pecúnia, dos demais, das cotas que seriam aí cabíveis aos demais. Tudo bem? Agora vem um detalhe importantíssimo. Se por acaso A, na solidariedade, paga sozinho a X, há uma presunção de quitação porque a dívida é una. Se A sozinho paga o boizinho aqui, a vaquinha, a X, não há presunção de quitação porque as dívidas entre A, B e C são distintas. Portanto, é como se X devesse um troco a A, porque recebeu além do que A devia, mas ele não recebeu nada de B e C. Não há presunção de quitação em benefício dos demais. Então, o que é necessário ser feito? X deve emitir a um documento chamado caução de ratificação, que nada mais é do que um documento qualquer, onde haja uma declaração de que o pagamento feito por um se aproveita aos demais, exonerando-os de um acionamento posterior. Ok, gente? Então, essa é a grande diferença entre a dívida solidária e a dívida indivisível. Questãozinha de prova, uma questãozinha absolutamente capciosa. Pensa no detalhe. Voltando aqui ao exemplo da nossa vaquinha. Se por acaso
Eu tô falando de uma dívida indivisível, beleza, gente? Não há solidariedade, ok? Não há. 3 dívidas. Se A sozinho adquire essa vaca porque não foi acionado por X nem B nem C. Endereço era incerto de B, endereço era incerto de C e X, sabendo o endereço de A, coloca como réu numa ação. Uma ação de execução de obrigação de dar coisa certa. E aí A, compelido à entrega desse bem, quita a dívida em relação a X. Beleza. Só que, ao invés dele quitar a dívida, e resignado pelo fato de ter sido acionado sozinho, após adquirir o bem, ele tem um surto, destrói esse bem, culposamente, resolve fazer um churrascão da vaca. E X, pensando numa coisa certa, infungível, sofre o prejuízo, ou seja, a sua expectativa contratual ela é frustrada. Como se dará a resolução? Mas pensem aí junto comigo. A dívida ela não é una, a dívida é fracionária. O que justificava o não fracionamento nesse caso era a indivisibilidade do objeto que pereceu por culpa de um dos devedores. Como se trata de bem infungível, não há possibilidade da substituição por outro objeto da mesma natureza, da mesma espécie, quantidade e qualidade. Nesse caso, a única solução juridicamente possível, salvo se existir algum acordo entre as partes, mas a solução tipicamente possível, é a reparação civil. O que é isso? Substituição do bem perdido pelo valor equivalente a esse bem, além de eventuais perdas e danos. Mas como é que o equivalente a esse bem vai ser pago a X, credor prejudicado? De per si. O que significa isso? Cada um, A, B e C, vai arcar individualmente, autonomamente, com a quota que correspondia àquele bem e as perdas e danos serão devidas só por aquele que foi culpado. Se existisse solidariedade, se fossem devedores solidários daquele bem que pereceu culposamente por A, o valor equivalente ao bem perdido não seria devido de per si autonomamente, seria devido solidariamente por A, B e C, e as perdas e danos só por aquele que foi responsável pelo prejuízo percebido pelo credor. Tá beleza? Então essa é a grande diferença, tá? Entre as dívidas solidárias e as dívidas indivisíveis. No mais, estou à disposição para que vocês possam tirar qualquer tipo de dúvida. Aproveitando a oportunidade, se inscrevam no nosso canal Café com Batom. Percebo aí ó, que vocês não estão se inscrevendo, puxão de orelha em cada um. Se inscrevam no nosso canal do YouTube Café com Batom. Sigam no Instagram café.com.batom. Sigam as nossas páginas individuais. Podem nos provocar em relação às dúvidas, sejam elas questões relacionadas à matéria, sejam outras questões jurídicas, que vocês sabem, nós temos aí uma parceria de amor eterno. Ficamos por aqui.